continuo falando de café. O governo federal libera mais de 7 bilhões de reais para o FUNCAFÉ. Nessa safra 2025-2026, maior parte dos recursos será destinada para a comercialização. Sobre esse assunto, converso agora com o presidente do Conselho Nacional do Café, o Silas Brasileiro, que já deve estar tomando um cafezinho no frio, porque nós estamos aqui falando de temperatura baixa e não tem nada melhor no inverno do que tomar um cafezinho, né, ô Silas? Mas a vantagem, Walter, bom dia. Na verdade, é que esse café ele faz bem em qualquer momento. De manhã ele é muito bom. Se está com calor, ele também te deixa mais atento. Isso é muito importante. Após o almoço é muito bom, no meio da tarde. Muitos se preocupam em tomar café também à noite. Para mim não há o menor problema. É um sono tão tranquilo. Então esse café realmente é muito especial, Walter. Aliás, o café fica mais saboroso e esse café fica mais gostoso ainda quando ele vem acompanhado de recursos de 7 bilhões de reais que a gente está anunciando aí que foram liberados para o FUNCAFÉ. O que ele vai ajudar aí na safra, hein? Olha, ele é muito importante, Walter, dar tranquilidade para os nossos produtores em relação ao custeio, principalmente. Normalmente, quando a gente chega no final da safra, há aquela dificuldade de aquisição de insumos. Então, vem para o custeio um recurso substantivo, quase 2 bilhões estão destinados para o custeio. Então, os produtores vão ficar muito tranquilos com relação à aquisição daquilo que eles vão necessitar para cuidar da lavoura, já pensando na próxima safra. E, por outro lado, como você colocou, é muito importante também a comercialização. Por que é importante? Para que o produtor não tenha que vender o café no momento em que o café está em baixa. Então, tendo recurso para ele financiar esse café, ele pode efetivamente vender no momento mais próprio, quando o mercado está comprador. Então, uma visão governamental muito importante, e quando se fala em economia, tem que pensar exatamente nessas oportunidades que se aparecem. Às vezes nós temos aí uma semana, 15 dias, até um mês, em que os preços realmente eles não são remuneradores. Um recurso substantivo como esse, 2 bilhões e 600 milhões arredondando, isso faz com que o produtor aproveite os momentos certos para vender o seu café. E como sempre aconselhamos, vender por etapa, vender por parcelas. Nunca você colocar tudo no mesmo pote, que de repente essa vasilha pode quebrar. Então é oportuno que seja gradativo. Também o financiamento de aquisição, o FAQ, é muito importante porque todos têm acesso ao FAQ. O comércio tem acesso ao FAQ, a indústria tem acesso ao FAQ. Isso, então, faz com que as cooperativas tenham acesso ao FAQ. Isso faz com que o café seja colocado no mercado e, com isso, absorva as safras passadas. Nós não temos agora um estoque grande de passagem, mas nos anos anteriores nós tivemos, sim, momentos em que o preço ficou muito aviltado e esse FAQ, esse Fundo de Aquisição de Café, foi muito útil para que pudesse, então, a aquisição do café ser feita, fazer com que ele pudesse reagir em função daqueles que podiam, efetivamente, comprar o café, adquirir o café e fazer com que eles escoassem, então, do setor produtor ou das cooperativas. E o capital de giro para as indústrias. Nós sempre colocamos que uma coisa fundamental para nós é exatamente essa cadeia café. Nós, na qualidade de produtores, no caso o CNC, as cooperativas, a CNA, os sindicatos, precisamos muito tanto do torrado e moído, como precisamos do solúvel, que está numa fase muito boa, inclusive com crescimento espontâneo, muito importante para nós, e também da exportação. Então, essa cadeia café, quando ela trabalha de uma forma uniforme, todos buscando um amparar o outro, um estar ao lado do outro, fazendo uma política inteligente, quem ganha lá na ponta é o produtor. Esse está lá na roça, está lá na fazenda, padecendo frio, como nós estamos agora, às vezes calor muito intenso, poeira. Então, todo aquilo que acontece em relação às mudanças climáticas, muitas vezes adversas, ele está sujeito a isso. E é um trabalho pesado. Então, ele precisa realmente ser reconhecido, ser remunerado. E tem que ter qualidade de vida também,
e fazer o seu sucessor. Seu sucessor tem que ser realmente encaminhado para cidades onde ele possa se formar e voltar para continuar aquele trabalho. Então, o café é importante, tanto social, quanto na qualidade de vida dos produtores e na balança comercial. Imagina só, estamos prevendo aí quase 130 bilhões de faturamento nessa safra que estamos colhendo agora. Isso é muito importante. O reflexo, então, na balança comercial do café, ele é fundamental. E nós temos tido a felicidade que, nos últimos 3 anos, a despeito de calor intenso, temperaturas elevadas, chuvas de granizo, chuvas irregulares, como o doutor Francisco estava colocando isso agora, né? Nós, secas prolongadas, nós produzimos como Brasil 60 milhões de sacas de café, que foi suficiente para abastecer o mercado interno e também para as exportações. E aí vem aquela grande preocupação. Mas o ano passado foi exportado 54 milhões de sacas de café, e como agora se fala em 60 milhões, dizendo que tem café para exportar e tem café para o consumo. Bom, nós temos um estoque de passagem de 31 de março, é pequeno, mas nós temos, e temos que lembrar que 31 de dezembro de 2024 deveria entrar a legislação europeia em vigor. Ela não entrou, ela foi adiada. Então, eles anteciparam as compras. A média de exportação do Brasil é 39 milhões de sacas. 54 foi a antecipação do mercado com medo da aplicação da legislação europeia. Então, só essas considerações. Eu ia perguntar se era exatamente isso, mas você acabou respondendo, é assim, para a gente fazer uma comparação, porque houve uma pequena queda na produção, né? Nós tivemos, os números realmente são muito especulados, né? Nós tivemos aí empresas compradoras ou aquelas que efetivamente elas são simplesmente consultoras, anunciando até uma safra de 72 milhões de sacas de café. O USDA anunciando aí 67, 68 milhões, mas nós sempre fazemos um levantamento próprio do Conselho Nacional do Café e acertamos. Então, a própria Conab esse ano colocou um volume um pouco menor daquilo que nós vemos que é a realidade. Então, podemos centrar em torno de 60 milhões de sacas, a despeito de toda a condição climática adversa. E isso, então, a exportação está estimada em 37, 38 milhões de sacas. Consequentemente, o Vietnã está entrando também no mercado com uma safra considerável. Às vezes, alguns países diminuíram, mas a maioria dos principais fornecedores, Colômbia, Honduras e o próprio Vietnã, vão aumentar um pouco o volume de oferta de café. Não vai ter café sobrando, mas, de qualquer forma, é suficiente para continuar o abastecimento de mercado interno e também as exportações dos países principais que exportam. Isso é uma realidade que ela é sentida por cada um de nós que estamos diretamente ligados à produção de café no mundo como um todo. Na verdade, o que eu ia te perguntar é se as medidas do governo de zerar a importação de café, se ela chegou a afetar, mas não, porque o mundo inteiro está precisando, então eu tenho a impressão que isso não chegou a afetar o setor, né? Walter, é interessante, a gente tem nenhuma crítica, somente uma consideração, mas o governo às vezes deixa de ouvir as lideranças que efetivamente são independentes. A maioria tem interesses. Interesses sim, porque hoje não tem café no mundo para importar, mas se abrisse oportunidade, mesmo que fosse um pouquinho mais elevado o preço, haveria importação para dizer que no ano seguinte, quando tivesse uma safra maior, seria colocado, bom, já foi permitido a importação, então vamos importar, inclusive está zerado, vamos manter isso aí. Quer dizer, isso afeta, sem dúvida, o planejamento nosso como Brasil. Quer dizer, foi uma falta de conhecimento, não entenderam que era um momento diferenciado, isso acontece em qualquer cultura, a lei da demanda, a oferta e demanda, ela é imutável. Então, se há excesso, os preços caem. É quando o governo deve intervir para deixar que a oferta seja não concentrada, seja feita gradativamente. E quando o preço está elevado, é caso raro, como aconteceu agora,
diversos países produtores, todos tiveram condição climática diversa, então os preços se elevaram sim. Não tanto, porque também os preços não eram remuneradores. Os produtores estão com dificuldade financeira ao longo de muitos anos, sempre fazendo cada momento, renegociando dívidas, porque falta renda para o produtor. Então, essa é uma realidade. É o caso hoje, nós temos aí soja, temos milho, que também vão padecer dificuldades. Por quê? Porque os preços estão muito baixos. Então, não é só o café. Então, essa condição da lei de oferta e demanda é que o governo deveria acompanhar mais de perto. Ele não tem estrutura para isso, mas ouvir as representações. Isso faria, sim, uma grande diferença e, com certeza, um acerto também que se daria. Mas colocou como a inflação fosse causada pelo café, o que não é uma realidade, porque o mercado interno, o consumo, ele não refletiria de forma nenhuma em trazer a inflação que foi considerada num primeiro momento e depois sim acalmaram e viram que não era uma realidade, era simplesmente um momento em que houve um susto sobre os preços que estavam sendo praticados. Então, eu agradeço imensamente sua participação, sempre bem-vindo aqui nos nossos canais AgroMais e Terra Viva. Desejar a você um fim de semana abençoado. Hoje é dia de Santo Antônio. Amém. Nós é que agradecemos, Walter. E essa oportunidade, vocês fazem algo especial, que é levar para os produtores que estão, às vezes, muito distantes, uma realidade. Isso sim, a informação livre, a informação que chegue com segurança, ela é fundamental. E o AgroMais da Band e o Terra Viva fazem isso com muita maestria. De parabéns, muito obrigado. Bom fim de semana para você e sua equipe também. Obrigado, Silas. Até então.